Meus amados, paz do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, vamos ler a Bíblia. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, os versículos 24 ao 29, onde temos estudado com os irmãos nos dias de estudo bíblico. Vamos fazer a leitura como tem sido nosso costume. Eu estarei lendo os versículos pares e os irmãos, os ímpares, em conjunto, por favor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com autoridade e não com escribas. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos têm liberdade para tomarem os vossos assentos, glorificando a Jesus e dando atenção, portanto, à palavra do Senhor. Queridos, agradeço a Deus por mais este momento especial que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui em sua presença e nesta noite para darmos continuidade ao que estamos estudando com os irmãos. Para o que chamo a atenção de todos os irmãos, a fim de que possamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Lembrando a todos os irmãos que já nos acompanham há tempos, no estudo que estamos falando, que estamos falando no momento sobre elementos necessários para a felicidade e a estabilidade da família. Lembrando a todos que estamos baseados no capítulo 26 do livro de Gênesis, versículo de número 25, para o qual chamamos os irmãos a terem as Bíblias abertas. Eu estarei relendo nesta noite, depois dando prosseguimento ao que estamos estudando. Diz assim, versículo 25 do capítulo 26 do livro de Gênesis: Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Queridos, permaneçam, por favor, com as Bíblias abertas, pois estaremos estudando alguns versículos nesta noite. Lembram os irmãos que estamos falando sobre os elementos necessários para a estabilidade, para a felicidade da família. Os irmãos que nos acompanham na leitura, no estudo há dias, sabem muito bem qual é a linha de raciocínio e o que nós queremos enfocar ou transmitir aos irmãos baseados na Bíblia. Dentro do versículo de número 25 aparecem três elementos. O primeiro é o altar, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para reconhecermos ou termos a devida compreensão que começa com o altar e nunca ao contrário. Não devemos começar de trás para frente, mas de frente. A Bíblia aqui nos mostra o primeiro elemento, o altar, depois a tenda e em terceiro o poço. Estamos falando já com os irmãos sobre a tenda. Entende, portanto, na questão da tenda, o espaço familiar, o lar que Deus estabeleceu ao formar, ao ser constituída uma família pela união de um homem e uma mulher, de acordo com o que nos diz a Bíblia, a palavra do Senhor, nasce, portanto, um lar. E é disso aqui que nós estamos falando, a continuidade, ou seja, a existência do lar, da família e a continuidade da família. Lembrando aos irmãos que estamos destacando que
Em relação a esses 3 elementos, é primordial, é necessário que o pai de família compreenda que isso é responsabilidade dele. Existem coisas que já estudamos aqui, que faz parte do papel da mulher a ser desincumbido. Mas no que nós estamos falando, embora o marido precisa, claro, da cooperação da mulher, mas perante Deus ele é o responsável para que isto aqui esteja em ordem. Ele é responsável pelo altar, ele é responsável pela tenda e é responsável também pelo poço. Nós vamos depois chegar ao poço, mas hoje continuaremos sobre a questão da tenda. Lembrando aos irmãos que em primeiro plano, então, falando sobre a tenda, o marido ou o pai de família, aquele que é o cabeça do lar, que nós entendemos pela Bíblia ser o sacerdote da casa, ele tem dever de orar a Deus, buscar a graça necessária, sabedoria para conduzir a família no caminho do Senhor, levando-os a amarem a Deus acima de todas as coisas e servirem ao Senhor com alegria e com prazer. Mesmo que a princípio, meus amados, nós não vejamos os resultados tão esperados pelo nosso coração, nós devemos entender que cada coisa acontece de uma vez. Hoje estamos plantando para amanhã colher, em nome do Senhor Jesus. Contanto que estejamos cumprindo o nosso papel. É responsabilidade minha como pai de família e é responsabilidade sua também. Temos estudado algumas coisas aqui com os irmãos, já destacamos a necessidade que temos de termos o cuidado para não colocarmos dentro do lar as nossas preferências acima da vontade divina, como pai de família, tendo discernimento espiritual, compreendendo qual é a vontade de Deus, para andarmos de acordo com a soberana vontade de Deus, em relação ao nosso lar, aos nossos filhos, na educação, na instrução e assim por diante. Deve prevalecer a vontade do Senhor nosso Deus. Não podemos esquecer de nenhum dos nossos filhos nos momentos mais importantes. Nós estamos falando aqui do cuidado, porque já falamos do cuidado do marido para com a esposa. Agora, no cuidado que o esposo deve ter para com os filhos também. Depois, irmãos, nesse aspecto aqui nós continuaremos nesta noite. O cuidado que nós, os pais, devemos ter para não transferirmos o dever de educar os nossos filhos para ninguém. Eu disse na semana passada, vou frisar novamente nesta noite, que é responsabilidade nossa educarmos os nossos filhos. Os pais não devem entregar os seus filhos para os avós educarem. Também não devem entregar para os tios educarem. Não devem entregar para os amigos. Não devem entregar para outras pessoas. Nós temos perante Deus a responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, instruí-los no caminho do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que não ignoramos a questão de que a nossa vida aqui em solo português, e sei ser esta uma realidade do brasileiro que está em solo europeu, os nossos desafios são maiores nesse aspecto do que quando nós estávamos no Brasil. Nós não ignoramos isso aqui. O pai trabalha, a mãe trabalha, e em muitos lares os filhos passam o dia inteiro na escola. Outros, quando os filhos estão pequenos, e vocês bem sabem que esse é o momento que devem mais ser acompanhados pelos pais. Os filhos estão nas amas, nas creches e assim por diante. E isto dificulta, às vezes, nós educarmos os nossos filhos como nós desejamos educar. Então, queridos, eu disse na semana passada e quero dizer novamente, nós devemos aproveitar o máximo o tempo que temos para incutir na mente e no coração de nossos filhos a bendita e soberana vontade do Senhor nosso Deus, levando-os a conhecerem a Deus, levando-os a desejarem viver a vida para Deus. Nós temos, portanto, esse objetivo. E um dos meios mais eficazes para esta questão, não ignorando a questão da oração, a questão da consagração, e também
a questão do ensino, a transmissão, mas é também a questão de exemplo dos filhos verem isso presente na nossa vida. Ou seja, serem conscientes que nós estamos certos e que estamos vivendo o melhor que o ser humano pode viver. E por esta razão nós assim desejamos para os nossos filhos. Então, meus queridos, nós vamos prosseguir. Em Efésios 6:4, a Bíblia diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Estou tomando em consideração esse versículo, que inclusive já analisamos com os irmãos, e mais à frente ainda vamos abordar essa questão, mas pelo fato de que nós tenhamos consciência que é dever nosso educar os nossos filhos. Preste atenção: se algum ensinamento porventura chegar à mente de nossos filhos e que não correspondem com a palavra de Deus, nós temos o dever de fazermos tudo quanto pudermos para retirar tais ensinamentos da mente de nossos filhos. Nós devemos lutar. E em relação a essa questão, sentimos bem apertados, até porque eu tenho dito aos irmãos que eu estou pregando também para mim. Eu estou ministrando a palavra do Senhor em primeiro lugar para mim, pois sou pai, tenho 2 filhos, e depois aos irmãos. Sabendo não ser fácil a tarefa de educar os filhos no temor do Senhor, não podemos então sermos negligentes de forma nenhuma. Nós precisamos aproveitar todas as nossas oportunidades. Em muitas situações, nós obreiros, pastores, temos vários aqui, nós fazemos de tudo para tirar um embaraço da mente de uma de nossas ovelhas, mas às vezes esquecemos que nossos filhos estão embaraçados. Então, meus queridos irmãos, lembrando a todos do que temos abordado aqui, em primeiro plano está Deus na nossa vida, em segundo lugar, biblicamente, a família, e em terceiro lugar, a igreja, a obra do Senhor. Precisamos acordar para esta verdade. Eu quero, portanto, prosseguir esse assunto com os irmãos. Na semana passada, começamos a falar com os irmãos sobre esta questão, e eu gostaria de mostrá-los, ou novamente frisar aqui, que ao pai Deus atribuiu a dupla responsabilidade, sacerdote e profeta. Claro que nós não estamos falando daquele profeta do Velho Testamento que profetizava. Nós estamos falando de intercessão e de ensinamento, ou transmissão da palavra do Senhor. Há muitos que eles ensinam, mas não oram. E há muitos que oram, mas não ensinam. Nós precisamos ensinar e precisamos orar. Nós precisamos orar e precisamos ensinar. Pouco valerá só a oração se nós temos à nossa disposição a ferramenta do ensino, a Bíblia, a palavra, se nós temos como ensinar os nossos filhos. Mesmo eles sendo ensinados nas noites de terça-feira, mesmo sendo ensinados em nossas salas nos dias da escola dominical, nós devemos, portanto, colaborar. Eu já ensinei isso uma vez aqui. Colaborar é dever nosso, e vocês prestem mais atenção. Colaborar é dever nosso com a nossa liderança, para que nossos filhos sejam instruídos à luz da palavra do Senhor nosso Deus. É dever do cristão colaborar, cooperar, dar espaço, ajudar, fazer de tudo para que a palavra de Deus tenha livre curso ou acesso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que a nossa família seja inteiramente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, o dever de instruir os filhos, educar os filhos, ele é intransferível. Se nós estamos nesta noite refutando a questão de outros ensinar por nós, uma vez que nós somos conhecedores da palavra de Deus, quando nós estamos dizendo em relação ao avô, aos tios, tá? Que às vezes nos ajudam, mas a criança, eu já disse aqui, que está no tempo da formação, que o caráter está sendo formado, desenvolvido, eles precisam da presença do pai, do ensinamento do pai, da convicção de pai. Eis a razão porque Deus, ele é para nós apresentado como Pai Celestial.
como nosso Pai, aquele que nos dirige, aquele que nos orienta, aquele que cuida de nós, nos protege, aquele que nos sustenta. Bendito seja para sempre o seu nome. Então, queridos, o dever de educar os filhos é um dever intransferível. Mesmo que você, no decorrer do dia, na semana, teve pouco tempo para estar com seu filho, aproveite no período da tarde, aproveite no final de semana, esteja com ele e procure incutir na mente dele a palavra do Senhor nosso Deus. Interesse, ou nós devemos interessar pela vida dos nossos filhos. Eles precisam ver isto em nós. Abra sua Bíblia agora no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 13, por favor. Bendito seja Deus. Nós observamos aqui, irmãos, algo terrível e lamentável que se deu na casa de Davi, se deu entre os filhos de Davi. Davi é um dos maiores vultos da história do povo de Deus no Velho Testamento. Todos nós sabemos disso. Como este homem serviu ao Senhor. É preciso destacar, é preciso considerar que a Bíblia diz que o Senhor achou a Davi um homem segundo o seu coração. Mas, irmãos, dê-me a sua atenção aqui, porque isto precisa ir para o seu coração. Mesmo você tendo inteira consciência que você agrada a Deus, não brinque em relação à família. Não seja descuidado, não seja displicente. Olha aqui, não seja vagaroso, não seja devagar. Nós precisamos ter em mente, principalmente nos dias de hoje, que o adversário tem destruído lares e mais lares. São inúmeros lares que estão arrebentados pelo meio. São inúmeras famílias que não são felizes como deveriam ser. Muitos lares, meus queridos, a convivência lá dentro é insuportável. Todos parece que estão estourando, estão explodindo, já chegaram no estupim, né? Se acionar, vai explodir. A convivência fica insuportável, uma coisa esquisita, como que esse Deus não estivesse presente lá dentro. Mesmo você sabendo que é possuidor de uma chamada, mesmo você tendo ou havendo recebido uma promessa, uma profecia da parte de Deus, dizendo para você: eu te escolhi, eu tenho uma obra para com você. Não deite em cima desta questão, não durma em cima desta questão, não sinta que você está completamente seguro. Eu tenho dito aqui, Deus é soberano, mas o homem é responsável. Quando Deus nos faz uma promessa, em outras palavras, Deus está dizendo: o meu plano é este, se você entender, é o que eu farei com você, é o projeto que eu tenho com você, com a sua família, com seus filhos. Mas isso depende de nós. Nós precisamos entender, Deus é soberano, mas eu sou responsável. Davi, ele alcançou este privilégio maravilhoso, extraordinário, de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, um homem que correspondia com a vontade de Deus. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, ele foi descuidado em relação à questão da família, e esse tem sido um dos maiores problemas, um dos maiores desafios da igreja do Senhor Jesus no dia de hoje. É a questão familiar, é a questão da família. Irmãos, o que existe na realidade em toda a terra entre o povo de Deus, famílias que não estão bem, não está escrito. Pessoas que nós até desconhecemos, nós nem sequer acreditamos que a situação na família está desse jeito, e na verdade está, ou estão. Nós podemos ainda, meus queridos, desfrutar daquilo que Deus quer que nós desfrutemos. É verdade.
É preciso entendermos que Deus ama a nossa família. Eu tenho batido nesta tecla aqui constantemente. Uma família organizada ajuda a igreja a estar organizada. Uma família ensinada ajuda a igreja a estar ensinada. Uma família abençoada ajuda também a igreja a estar abençoada. Uma família que esteja dentro da vontade de Deus, ela é um canal de bênção no meio da igreja, no bairro onde ela está inserida, no meio da sociedade, para uma nação. Por que não dizermos assim? Ela é um canal de bênção. Mas parece que nós estamos cansando em relação à questão da família. Porque, queridos irmãos, o adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem batalhado ferrenhamente contra as famílias. E nós precisamos ter a visão, o projeto, de que nossos filhos não estão aqui só até os 16, aos 17 ou até os 18 anos. Eles estão aqui para no dia de amanhã, quando eu não conseguir mais pregar, quando você não conseguir mais pregar, eles darem continuidade à obra do Senhor. Nossos filhos, nós não podemos ter a mentalidade que eles estão aqui por uns dias. Eles estão aqui para ser uma geração que vai continuidade, que vai continuar, que vai dar continuidade à obra do Senhor. Nós precisamos criar a base necessária, o que for preciso, investimento mais alto que seja, mas precisamos investir para que nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. Nada é mais triste do que vermos nossos filhos lançados lá fora, escravizados pelo pecado, escravizados pelo diabo, quando nós sabemos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Nós precisamos, portanto, meus queridos irmãos, nos unirmos para não perdermos o que Deus nos deu, colocou em nossas mãos. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, são bens que Deus entregou em nossas mãos para cuidarmos. Há muitos que ignoram, porque eu repito, porque ele é possuidor de uma chamada, porque ele tem uma promessa, porque Deus falou, e até porque ele entende que ele está agradando ao Senhor. Davi também agradava. Davi era considerado como um anjo de Deus, assim nos diz a Bíblia. Davi era um homem que qualquer da nação de Israel tinha coragem de morrer no lugar dele, para que a lâmpada de Israel não fosse apagada. Era um autêntico líder, um homem que orientava o povo. Mas infelizmente você vê pela Bíblia a família de Davi sofrendo um problema, e um problema sério. E eis aqui uma responsabilidade muito grande. Eis aqui uma advertência para todos nós pais, principalmente para nós obreiros, que tanto atacamos a causa de outras pessoas, mas às vezes, repito o que eu tenho insistido aqui, esquecemos de atacar a causa dentro do nosso lar. Veja que maravilha, preste atenção. Se cada um que está presente aqui cuidar do seu lar, se cada um que está presente aqui for como que, no sentido que eu vos falo, um guarda no seu lar, um vigia no seu lar, um homem prudente ao redor da casa, do lar, que está armado espiritualmente e batalhando noite e dia e noite pelo seu lar. É claro, meus queridos irmãos, que isso será uma maravilha, e nós podemos crer pela palavra do Senhor que o futuro deste homem, como diz a Bíblia, será de paz para a glória do Senhor. São inúmeros servos de Deus que na atualidade dizem, há pouco tempo um disse para mim, pastor, já avançado em dias, disse para mim, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu ia criar os meus filhos de outra maneira. Aprendi errando, aprendi falhando. Alguém disse para mim há poucos dias, pastor, já avançado em dias. Porque inúmeras vezes nós atacamos a causa de outras pessoas e esquecemos a causa da nossa própria família. Coopere com a sua família para cooperar com outros. Eu não posso me esquecer da minha família, eu preciso cobrar isso de mim. Parece que quem corre mais risco aqui sou eu, por ser de fato o vosso pastor. E eu tenho pedido inclusive aos irmãos, ore por mim, ore pela minha família, porque tenho batido em cima da questão da família, e sei quanto o adversário luta contra aquele que defende uma causa.
Mas sei, meus queridos, que eu não estou aqui dizendo por dizer, estou aqui falando porque é uma necessidade, é algo preciso. Os irmãos estão vendo, contemplando. Se não é realidade entre nós, no geral, você sabe ser uma realidade. Se você pudesse falar com pelo menos 100 famílias nesta noite, você iria receber queixa de pelo menos 90. Ia te dizer: não está bem, eu não sei o que fazer, eu não sei que brecha que eu tapo primeiro, eu não sei onde que eu coloco a minha mão. É hora de sermos conscientes desta verdade. Mais do que nunca, dependermos inteiramente de Deus, contarmos com a sua graça e aplicarmos tudo que Deus colocou em nossas mãos para aplicarmos pelo bem-estar da nossa família. Bendito seja o Senhor. Então veja lá, meus queridos, capítulo 13 de 2 Samuel. A Bíblia nos revela aqui um problema sério, grave, que não era de se esperar dentro desta família real. Irmãos, preste atenção nesta verdade. Nós estamos falando de uma família que Deus escolheu para liderar a Israel. Eis aqui a advertência: não descuidemos, porque se tratava de um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. E a Bíblia nos revela, no capítulo de número 13, indo já direto ao assunto, após o problema que houve com Amon e Tamar, que era sua irmã, como os irmãos sabem, como os irmãos conhecem. A Bíblia nos revela aqui no versículo de número 26, a partir do versículo de número 26, o filho de Davi, por nome Absalão, que mais tarde tentou usurpar trono do próprio pai. A Bíblia nos revela o filho de Davi, Absalão, aqui tramando algo terrível. Embora preste atenção, nós sabemos que Deus, através do profeta, havia pronunciado uma sentença, um juízo sobre a casa de Davi, porque Davi havia pecado contra o Senhor. Mas preste atenção, meu querido irmão, procurando extrair lições para a nossa vida espiritual, para cuidarmos e para zelarmos da nossa família. Então preste atenção. Você observa que o filho de Davi tramando algo terrível, e parece que Davi não vê o perigo. Davi convivendo com o filho e não conseguia ver a revolta, a amargura, o rancor, o ódio e a vontade de vingança que estava no coração do filho. Irmãos, como que Absalão conseguiu esconder tão bem de Davi? Mas o que estava no coração dele foi conhecido por Jonadab. Jonadab sabia que Absalão só ia descansar. Jonadab era primo, e ele sabia que só ia descansar. Ele era sobrinho de Davi e era primo de Absalão. Ele sabia que Absalão só descansaria após matar Amon, um irmão querendo matar o outro. E o pai estava descansado. O primo conhecia o primo mais do que o pai conhecia o filho. Veja, meus queridos irmãos, o perigo. Porventura, pode não ser considerado aqui como que descuido em certos aspectos. Olhe para cá. Meu pai costumava dizer assim: quem mal não reina, dizia ele, o mal não pensa. Não, quem não tem mal no coração, também mal não pensa, o mal não reina. Ou seja, se alguém não tem coragem de fazer isso, dificilmente ele pensará que alguém tem coragem de fazer, porque no coração dele não existe maldade. Claro que Davi não tinha aquele sentimento ruim no seu coração. Ele não conseguiu ver no filho a busca de uma oportunidade para vingar a sua irmã. Nós podemos observar pela Bíblia que parece que Absalão esperou uma resposta do pai,
um posicionamento do pai em relação a Amon. Pelo pai não pronunciar nada, o pai não falar nada, porque há um outro problema que nós temos que acordar para ele. Que às vezes nós manifestamos indignação, mas não colocamos nada em ação, ou não executamos nada, nem um plano. E aí está o problema. Se você considerar o que diz a Bíblia no capítulo de número 13, versículo de número 21, a Bíblia diz assim, olha, vamos ler o versículo 20 para você entender. Capítulo 13, versículo de número 20. Após Amon fazer o que fez com Tamar, versículo 20, a Bíblia diz: e Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Preste atenção. A primeira coisa que Davi não devia ter deixado era Tamar ir para a casa de Absalão, porque era natural Absalão comprar a dor da irmã e querer vingar em nome da irmã. A irmã foi e ele deixou, dizendo: está bem guardada, bem protegida, está com o irmão. E provavelmente, preste atenção, ela na cabeça de dia e noite: o meu irmão acabou com a minha vida, o meu irmão me desonrou, me envergonhou, eu não sou mais a mesma. A palavra, porque você infere pelo texto, ou do texto, é o que você infere, pois ele disse para a irmã: cala-te, irmã minha. Ou seja, não pronuncia mais, não reclame, esteja calada. E olha aqui, irmãos, o perigo é aquele que não fala. Sabia disso? O Absalão calado, mas o coração como que aquela panela fervendo e pronta para explodir, esperando sua oportunidade, calado. Só que lá dentro tinha conteúdo: revolta, mágoa, desejo de vingança, desejo de matar. Era irmão, mas ele estava planejando isso. E o pai não conseguiu. Provavelmente a princípio o Absalão esperou uma resposta do pai, como que dizendo: meu pai vai fazer alguma coisa. Claro que o pai não poderia também matar o filho, não deveria. Embora, se nós olhássemos pela lei, parece que o Davi devia pronunciar esta sentença sobre aquele moço, mas lembre, é filho. Mas o que você percebe pelo texto no versículo 21, a Bíblia diz: e ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira, mas ficou só irado, só revoltado. E pessoa que você vê revoltado, você fala: meu Deus do céu, do jeito que esse homem, essa mulher. Eu já falei para os irmãos, já disse aos irmãos, quem fala muitas vezes não faz nada. Agora aquele que cala era o problema do Absalão. Calar, mas à espera de uma oportunidade. Quando você olha para dentro da igreja, você percebe essas coisas. Aqueles irmãos que falam muito, eles até machucam os outros com a língua, né? Ferem as pessoas. Mas quando você dá uma prensa nele de verdade, se você tiver a oportunidade de dar uma prensa nele de verdade, encosta ele no canto da parede, ele tem coragem de pedir perdão. Ele tem coragem, falador, língua grande, demais da conta, mas ele tem coragem de pedir perdão. Agora aquele calado, que fica te olhando, parecendo calando, desculpa a expressão, parecendo tio que borra os olhos em você assim, ó, e fica só te olhando calado. Você quer conhecer o que está lá dentro. Irmãos, é um perigo. Na primeira oportunidade vai morder no calcanhar. Pode esperar. O Absalão calado. Olha o versículo de número 22. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem. Viu aí? Ele se isolou no assunto. E o próprio Amon pensou: Absalão não representa perigo. Falou nada. Mas a irmã estava lá dentro da casa dele.
E provavelmente o Amon falou, mas era para Absalão falar alguma coisa, ele tinha que manifestar. Porque é provável, embora o texto não fale, irmão, porque não vai falar tudo, mas é provável que outros dos irmãos chegaram e falaram, Amon, você tem cabeça. Dizer uma coisa dessa com sua irmã. Quantas virgens, Israel? Você é filho do rei. Que ideia é essa? E o Absalão só disse, eu vou matar. Não vou falar nem bem nem mal, porque se eu falar alguma coisa, ele ficaria isso comigo. Eu vou esperar a primeira oportunidade. E a Bíblia diz, no versículo 23, que passado 2 anos inteiros, 2 anos, irmãos, veja que o tempo não cura isso. 2 anos havia passado. Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Se você for olhar no versículo de número 25, o rei, porém, veja o que a Bíblia diz, e veio Absalão, versículo 24, e veio Absalão ao rei e disse, eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E estou com ele, por ele não quis ir, mas o abençoou, vai com a minha bênção, vai tosquear, vai tranquilo. Versículo 26, então disse Absalão, quando não deixa ir conosco Amon, meu irmão, irmãos, olha a hora do Davi acordar. Absalão pede o que fez o problema. Queridos, ó, quantos de nós que dormimos não vemos perigo em certas coisas. E eu repito aqui, porque na cabeça do pai são filhos, são irmãos. Mas se Amon teve coragem de desonrar Tamar, como garantir que Absalão não tem coragem de matar Amon? Se já aconteceu um problema antes, como garantir que não acontece outro depois? Veja a Bíblia dizendo, então disse Absalão, quando não, deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria contigo? O pai, tem que tomar cuidado com isso aqui, irmão. Eu sou pai. Facilmente nós somos dobrados pelos nossos filhos. Às vezes a nossa resposta primeira é esta, não. Meu filho fica novo, não, papai, não tem perigo nenhum, papai, pode estar descansado, está comigo, está bom, está comigo, está seguro. Pai, o senhor me conhece, coisa boa, meu irmão comigo, deixa eu levar ele. A primeira palavra de Davi foi não. Mas o Absalão não se deu por vencido, e instando Absalão com ele continuou, não, pai, eu quero levar o Amon, deixa eu levar. Olha aqui, Davi deveria deixar qualquer um ir, menos o Amon. Ele dizia, leva Adonias, leva os outros que você quiser. Tinha lá um filho por nome Elifelete também, leva o Elifelete, leva, mas o Amon você não vai levar não, deixa o Amon quieto, deixa ele aqui em casa, não é para levar. Por que ele não chegou lá e falou assim, ô pai, deixa eu levar o Adonias, deixa eu levar o Elifelete, deixa eu levar o fulano, mas ele procurou logo o Amon, deixa eu levar o Amon, tá na cara. Você sabe que quando aquele que está calado abre a boca, ele fala o que sente o coração. Ele vai soltar o que existe lá dentro. E a escolha dele foi por Amon. Eu quero levar Amon. É o nome que ele apresenta. Embora os outros filhos do rei, depois você vai ver que eles foram, mas o nome que ele apresenta é Amon. Dizendo, e instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. Os outros filhos não são apresentados, são Amon. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, fere Amon, então matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos e sede valentes. E a Bíblia se diz, em determinado momento, os servos de Absalão feriu Amon, e Amon foi morto. A notícia chegou para Davi, e Davi ficou desesperado, e Davi pensou, irmãos, Davi tão prudente como Davi era, porque Davi era prudente, irmãos. Davi era um
guerreiro nato, um líder nato. Você observa isso na vida dele. Impressionante que quando isso acontece, veja o que diz o versículo de número 30. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Anunciaram para Davi: Davi, Absalão matou todos os seus filhos. Então o rei se levantou, rasgou os seus vestidos, se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, veja aí, mas Jonadab, filho de Simeia, ou Samá, é o mesmo, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou Tamar, sua irmã. O que Davi não sabia, o primo de Absalão sabia. Olha aqui, queridos irmãos, eis a necessidade de sermos prudentes, de sermos vigilantes. O Jonadab falou: descanse, ó rei. O senhor está com o coração doído, mas é para doer só por Amon, porque Absalão não queria matar mais ninguém, era sua mãe que matou os outros. E Jonadab não estava lá, não estava cá, mas ele sabia: não, Absalão não quer matar Adonias, não quer matar os outros, ele queria matar Amon. Ele eliminou. E quando ele acabou de dizer isso, a Bíblia diz que os filhos do rei estavam vindo pelo caminho correndo. E aí Davi entendeu: realmente o Jonadab tem razão. Agora, aqui, quando nós consideramos ou falamos sobre Jonadab, nós precisamos ser alertados para outra coisa. Embora sendo da família, volte a sua Bíblia um pouco mais atrás, capítulo de número 13, versículo de número 3, e vamos ver quem era este Jonadab. A Bíblia diz assim, olha: tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia ou Samá, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Olha quem que era amigo do filho de Davi. Irmãos, ter primo sagaz a gente não pode fazer nada. Agora amigo a gente escolhe. Você não escolhe parente. Agora amiga é para ser escolhido. Amiga é para ser selecionado. Não há muito que ministrei um estudo aqui na reunião de obreiros, falando sobre o obreiro amigo, baseado em Aitofel, que parecia ser o melhor amigo de Davi, e Hussai, que a Bíblia qualifica como aquele era o verdadeiro amigo de Davi. Embora de primeiro não era conhecido como o melhor amigo de Davi, mas era ele o melhor amigo de Davi. E este Jonadab aqui era primo e era o amigão do Amon. E ele tinha capacidade de influenciar, e a Bíblia diz que ele era sagaz, cheio de sagacidade. Preste atenção. Aqui nós precisamos ter um cuidado em orientar nossos filhos para saber quem são seus amigos. Selecionar os amigos. A Bíblia qualifica esse Jonadab como amigo, ele era primo. Só que aqui a Bíblia está dizendo que ele era amigo, mas era sagaz. Davi parece que não percebeu que aquele moço era sagaz, e ele era muito próximo de Amon, ele influenciava Amon, ele foi capaz de orientar, foi ele que arquitetou, planejou, idealizou tudo para Amon forçar a Tamar, sua irmã, e consequentemente morrer pelas mãos do irmão. Como, irmãos, que esse moço era amigo? Porque o verdadeiro amigo é aquele que tem um sentimento puro no coração e desinteressado pela nossa pessoa, porque compreende-se em relação à amizade que ela é recíproca dos dois lados. Aquele que eu considero como amigo, logo eu tenho sentimento no meu coração que eu sou amigo dele e ele também é meu amigo, que eu sou amigo dele desinteressadamente. Há um sentimento puro no meu coração em relação a isso. É amizade.
que só cresce. Inclusive a amizade não diminui, a não ser que o tratamento, o nosso proceder venha bloqueá-la. Pelo contrário, ela só irá crescer. É como que uma chama que cresce. Agora, ser amigo de um homem de bem é uma coisa boa, mas ser amigo de um homem sagaz é um problema. Porque mesmo que você o considere como seu amigo, ele não te considera com certeza. Se ele fosse amigo de Amon, veja que ele vivia olhando para Amon. Parece que ele pensava assim: esse aí é filho do rei, e eu não sou. Eu sou sobrinho, eu não devia ser filho do rei. Essa oportunidade está na minha mão, dê Israel para mim. Por que ele está nessa posição e eu não? E aproximou-se. Sentimento, esse dele, pervertido, interessado, busca de alguma coisa, aproximou-se mais de Amon e começou a olhar Amon. Ele observava tanto Amon que Davi não viu uma coisa em Amon, e ele viu que o Amon estava ruim. E ele expressa essa ruindade do Amon aqui, por causa do sentimento lá dentro, como que ele estivesse emagrecendo a cada banho, perdendo os quilos, sabe? Ficando com o olho fundo, desnutrido. E ele falou: ó, eu conheço o Amon, tem alguma coisa de errado, porque ele está ficando magrinho, porque ele está ficando assim, perdendo aquela feição de filho do rei. E ele chega para o Amon e diz: Amon, por que você está assim emagrecendo aquela manhã, se você é filho do rei? Não há razão para você estar assim. Ele estava dizendo: tem tudo o que você quiser está à sua disposição. A sua mão alcança o que você quiser. É só você falar, seu pai vai dar ordem. Por qual razão você está assim? E aí o coitado do Amon foi induzido pelo outro aqui, embora tenha executado esta maldade, mas sendo influenciado pelo primo, porque considerava o primo como amigo, olhou para o primo e disse: é um problema sério, eu estou amando a minha irmã. Amando, é? Ah, então deita com ela, mas não tem jeito, ela é minha irmã. Ah, eu vou organizar um meio para você. Onde que esse amigo? Parece que os filhos de Davi não eram tão amigos de Davi quanto era amigo desse Jonadab. Homem sagaz. Olha aqui. Vai dizer para mim que não é realidade hoje que os filhos, no meio da igreja, são mais amigos dos que estão lá fora do que do pai. É verdade ou não é? Que dia que o Amon tinha coragem de olhar no olho do Davi e falar assim: pai, eu me enamorei por Tamar, eu estou querendo Tamar como mulher, como esposa. Que dia? Aí ela fala para ele: toma vergonha na sua cara, rapaz. Quantas moças tem Israel, e você fazer uma besteira dessa? Ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você quer atrair a ira de Deus sobre a sua vida? Quer atrair pecado? Ele não teve coragem de falar com o pai, porque ele poderia falar como pedir de ajuda: pai, nasceu infelizmente um sentimento maligno em mim, é mal, eu sei, mas me ajuda. Quantos filhos que às vezes saem da igreja e o pai é o último a saber que há tempo ele estava em crise, estava ruim, Oh Deus da glória, mal. Eu estou vos ministrando isto porque entendo que ainda há tempo para mim e para você, para cada um de nós que estamos aqui, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. amém. E ele, entendendo que o primo era o amigão do peito, conta a verdade, o primo falou: não, então você vai fazer assim, olha só, você vai fazer assim, faz que está doente, fica ruim mesmo, faz uma cara ruim, feia, fica batido, anêmico mesmo. E aí Davi vem te visitar, seu pai. Na hora que seu pai chegar, você fala com ele: é pai, estou precisando comer uma comida que Tamar faça, manda ela aqui em casa cozinhar para mim. E na hora que ela estiver aqui, você se aposta dela e a tem por mulher.
E a Bíblia diz que o indivíduo vai para a cama, dá uma de doente, o Davi lhe visita, e o pai diz: meu filho, o que posso fazer por ti? Manda Tamar para fazer uma comida para mim, eu preciso comer, eu preciso alimentar o que ela faz. Ela cozinha bem, eu tenho saudade da comida que ela faz. E a Bíblia diz que o Davi diz a Tamar: Tamar, vai à casa de teu irmão Amon, cozinhe para ele, dê a ele de comer. E a Bíblia diz que indo ela, ele não quis comer, mas forçou-a e teve relação sexual com ela. O sentimento era carnal, mau. Após possuí-la, ele disse: sai da minha casa, eu não quero te ver mais. E insistindo ela por ficar, e querendo que ele a assumisse, ele chama um de seus servos e humilha mais: lance esta para fora da minha casa. Lançou. Absalão, ao tomar conhecimento, ele, com certeza ele pensou: meu pai não vai deixar isso impune. E o Davi enfureceu, revoltou, ficou revoltado. Mas calou-se. Deve ter chamado a atenção do filho, mas não tomou nenhuma medida disciplinar da forma como deveria tomar. E o Absalão então aconselha a irmã: cala-te. Agora, queridos, o que eu quero considerar dentro disto aqui, não entrando tanto na questão, mas o que eu quero considerar é isto aqui: o pai também, ele precisa, no dever de educar os filhos, orientá-los a selecionar seus amigos. Eu vou repetir, irmãos: amigo escolhe. Amigo escolhe. Você não escolhe, e não tem como você escolher ou ter escolhido em que família nascer. Você sabe muito bem isso. Claro que cada um de nós, na condição de servos de Deus, somos felizes com a família que Deus nos deu, que a nossa família é abençoada, louvado seja o Senhor. Porém, você não escolheu nascer lá, você sabe disso. Agora, com quem você quer casar? Você escolhe, você sabe disso, né? Com quem é ou vai ser seu amigo, você escolhe. Isso você escolhe. Logo você percebe. Mas tudo isto que eu vejo na vida desse indivíduo, na vida desse ou daquela, não corresponde com o que o meu pai e a minha mãe me ensinou. Então, afastar-me-ei. Não vou estar próximo. Não é que você vai censurar a pessoa e dizer que aquela pessoa é uma miserável, não presta, está destinada ao fogo do inferno. Mas você entende que ela pode causar um problema para você. Distante, olhe para cá. Nós devemos ensinar nossos filhos a estender, porque quando você fala com o filho, sabe que a primeira coisa que eles rebatem? Porque tem um problema hoje, você sabia? Os pais calam para os filhos falar. Então, uma coisa esquisita: os pais calam para os filhos falar, e os filhos não calam para o pai falar. Quando o pai ou a mãe fala alguma coisa, o filho já levanta a voz. Aí o pai cala, ouve ele, ouve ela, e ele muitas das vezes perde a argumentação. Fica calado. Quando eles deveriam calar. Então preste atenção. A primeira coisa que o filho rebate quando você fala: meu filho, cuidado. Sabe o que ele fala? Ah, pai, então, eu vou abandonar o fulano, eu vou abandonar a fulana, deixar ir para o abismo. Não é assim que fala? Hã? O senhor gostaria que alguém falasse então em relação a mim? É assim que fala. É assim que fala. O pai conhece a estrutura do filho. Houve uma pessoa uma vez, quase que eu já indicava para vocês que não está aqui mais no nosso meio, que veio tomar conselho comigo. E disse para mim assim, me mostrou a situação de uma pessoa que ela queria ajudar, e a pessoa estava completamente aprofundada lá, aprofundada que você queria puxar ela para cima e ela puxava para baixo. E aquela pessoa que estava querendo ajudar, coitadinha, se você soprasse, caía. Falou para mim: não, eu vou ajudar. Eu falei: não faz isso, cara. Você quer ajudar? Quero te estender a mão. Se ninguém fizer alguma coisa por aquela alma, tem que salvar. Usou essa expressão: tem que salvar aquela alma do inferno. Eu falei: salve a sua primeiro. Livra a sua alma primeiro. Depois que você estruturar, vai lá. Mas por enquanto, cuide da sua vida. Fortaleça primeiro. Senão vai os dois para o buraco. Não, mas eu não posso deixar, pastor. Chegou a me dizer assim: é nisso que eu não vou ouvir, pastor.
Tá, não preciso falar mais nada. Por quê? Enquanto ela foi fazer força para cima, que estava lá embaixo, fez força para baixo. Tá? Deixa uma pessoa pendurada daí para cá, estender a mão para quem estiver aqui embaixo. Não, eu vou te pegar pela mão e eu vou te subir aqui para você ver se ele sobe. Quem está aqui embaixo vai jogar outro para baixo. Você sabe disso. Peso. Nesta hora, qual deve ser a nossa conscientização para nossos filhos? Estenda as mãos na oração. Estenda as mãos no jejum. Na hora que você estiver estruturado, para que nenhuma influência entre no seu coração, é outra coisa. Mas por enquanto, cuidado. Olha aqui, queridos irmãos. Claro que eu não estou falando para as famílias aqui dentro dividirem, porque os filhos dão problema, estão dando problemas. Aqui dentro é unir todas as famílias. Sabe o que as famílias deviam fazer? Sabe o que elas deviam fazer? Nesse sentido, não me entenda mal, um círculo com os filhos no meio. E cada pai e cada mãe fala, do nosso meio não sai, os nossos filhos não saem. Estão cercados. Não é na questão de serem obrigados, mas cercados no joelho, cercados na oração, no exemplo, na consagração e na dedicação do ensino. Daqui do meio não sai. Todos nós, até que todos sejam sarados para a glória do Senhor. Então preste minha atenção. Cuidemos em relação a isso. Orientar nossos filhos em relação aos amigos. Outra coisa em relação a isso aqui. Você que é pai, nós precisamos cuidar de uma coisa. O máximo que conseguirmos ter nossos filhos dentro de casa, ainda que diga, mamãe está me querendo debaixo da saia dela, é melhor você lá nesse sentido de estar debaixo da saia dela, que significa estar perto dela, do que você estar próximo a um drogado, a um viciado, a um prostituto, me desculpe, mas próximo de um ébrio, próximo de um que sai queimando latão de lixo pela rua. Quanto mais pudermos ter nossos filhos dentro de casa, melhor. Sabe o porquê de tanta rebeldia, de tanta indisciplina, de tanto problema hoje no meio desses meninos que andam por aí? É porque eles se enturmam. É por isso. Sabia? Que um dá a coragem para o outro. Às vezes porque o menino está lá dentro, lá desejou de fazer, como diz uma traquinagem, vou colocar fogo naquele latão de lixo. Mas ele fala, ele aqui sozinho, passa uma quinta, dá uma, como diz o coronel, uma tarefa, um couro. Não vou fazer isso não. Depois, mas chega mais um outro e fala, não, taca fogo que eu quero. Aí um já disse, não, você coloca fogo que eu fico. Se um aparecer lá, eu grito e você, 2 é o suficiente. Se juntar 3, pior ainda, já vai assaltar a casa. Infelizmente. Quando você não via aqueles grupinhos de adolescentes e de rapazinhos no meio da rua, você não via tanta bagunça. Você sabia disso? Hoje se vê porque eles aglomeram, se ajuntam. E um vai passando coragem para o outro. Um vai transmitindo para o outro aquilo que ele ainda não via, que ele não conhecia, que ele ainda não sabia. Aí o problema. Então, quanto mais pudermos ter nossos filhos dentro de casa, melhor. Mesmo que diga o filho fulano parece um bobão. Até para ir na Gávea do Oriente ele tem dificuldade, tadinho de caminhonete. Tá bem, graças a Deus. Por que ele tem que ir na Gávea do Oriente também? Eu preciso o pai dele, pode ter 21 anos, vai lá levar ele. Aí, opa, qual que é o problema? Feliz aquele filho que ainda que o pai esteja lá na bengalinha, o filho esteja andando aqui na rua dizendo, pai, você sabia que é um prazer para mim ter o senhor do meu lado? Nós dois andando aqui, ó. Deus deu o senhor essa idade, o senhor chegou nessa idade aqui, e o senhor, isso é uma felicidade para qualquer filho. Quem dera que meu pai estivesse aqui entre nós, o Senhor o levou. Eu devo louvar a Deus por ainda ter minha mãe entre nós. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Então, em muitos casos, nossos filhos estão mais próximos de outras pessoas do que de nós. E essas pessoas automaticamente começam a sondar o coração deles.
Comece a conhecer. Vocês sabem de uma coisa, olha para cá. Nossos filhos são sem maldade. São sem maldade. Porque nós, os pais, os ensinamos as coisas de Deus e não ensinamos a ser maus. E eles acabam em muitas situações se tornando vítima na mão de outras pessoas. Essa é a verdade. São meninos bons, foram criados na igreja, não tem coragem de fazer isso, não tem coragem de fazer aquilo outro, mas se tornaram vítimas na mão de outras pessoas. Isto sem considerar que o adversário das nossas almas anda ao derredor, como diz a Bíblia, buscando a quem possa tragar. E ele tem seus instrumentos, ele tem seus canais, ele tem as suas ferramentas. Eu quero repetir nesta noite, estamos caminhando para o final do culto de hoje. Nossos filhos estão aqui para ser uma geração de crentes abençoados pelo Senhor até a volta de Jesus. Esse sonho que eu vou vos dizer aqui, não tem nada de errado. Nós sonhamos com os nossos filhos, dando continuidade à obra do Senhor. Nosso desejo é que nossos filhos preguem, sejam obreiros, homens e mulheres fiéis na casa do Senhor. Uma geração de crentes fiéis. Por mais que esteja difícil, nós temos orado constantemente: Senhor, levanta nossos filhos como uma geração de crentes fiéis, marca eles pela presença do Senhor. Costumamos até dizer: Senhor, aquilo que nós não viemos a conhecer da tua parte, na questão de poder, de graça, de unção, faça isso na vida de nossos filhos, reveste eles, derrama graça, levanta, instrumentaliza, usa-os para a glória do teu nome. E nós somos cônscios de que Deus quer usá-los. Temos conhecimento dessa verdade. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Mas existem coisas que parecem ser sem sentido, que nós precisamos incutir na mente deles. Filho, Jesus te deu uma família abençoada. Seja feliz aqui dentro de casa. Você não precisa ir para a rua. Tem muitos que estão lá na rua querendo vir para dentro de casa. Quantas crianças, enquanto muitos filhos querem sair de casa: o pai é um grude no meu pé. Nós vamos falar tudo isso, vai para frente. Pai é um grude no meu pé, só fica pegando no meu pé. Tem muitos filhos aí jogados pelas favelas, filhos que às vezes estão sem pais, morando em determinados lugares subhumanos, e estão dizendo: se eu tivesse um lar, uma casa, um pai, uma mãe para me orientar. Mas infelizmente muitos parece que só percebem do que tinham quando perdem. Quando já não tem. Quando é que o filho pródigo percebeu que ele era feliz? Quando o estômago dele está... Sabe o que diz a Bíblia? Que ele tinha um vazio dentro dele, e ele desejava encher o vazio. Diz a Bíblia, ele desejava encher o estômago com o mesmo alimento dos porcos. Olha aqui, a Bíblia não diz ele desejava alimentar, ele desejava encher o vazio. Você sabe que quando o indivíduo passou da hora de comer, que a fome aperta ele, não sei se eu posso usar o sentido de fome aqui, mas eu creio que posso, que a fome aperta mesmo, você sabe como é difícil. Perde força, senta, roupa, diz: eu não dou conta mais de caminhar. Não dorme, deita com fome para você ver. Se você não perde sono, você deita com a barriga cheia demais, você dorme quase que morre afogado. Mas dorme. Mas se deitar com a barriga vazia, não dorme. E lá estava o filho pródigo. A Bíblia dizia que queria encher o estômago, não era alimentar, porque a comida era indesejável. O alimento era indesejável, era incompatível com o que ele tinha. Como aqueles que saem da casa do Senhor também, eles sabem que está lá fora é chocolote, é alfarroba. Ele disse: é comida para porco, mas lá dentro tem um vazio e aqui é para encher. Aí vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para a bebedice, vai para os carnaval, vai para tudo. Sempre lembrando, mas na casa do Pai, lá naquela igreja, tem pão de sobra para quem? Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Então, queridos, amados, nós que estamos aqui nesta noite, precisamos perceber que o dever de educar nossos filhos, ele é intransferível. Eu quero apontar uma coisa para a próxima semana.
Um abismo vai chamando outro, um problema vai gerando outro. Olha o que acontece. O Absalão cometeu isso. Sabe o que ele falou? Com certeza meu pai não me perdoa mesmo. Vou entrar na vara da disciplina do meu pai. Então eu vou para a casa do meu avô, lá em Jesus, uma cidade capital na Síria. Vou para lá. E o Davi devia de correr atrás dele, não deixar ele receber mais influência lá, porque o filho já estava ruim. Quando alguém está doente, taque ele no hospital. Não deixe ele ser mais fermentado. A Bíblia diz, só para os irmãos entenderem o que eu quero levar os irmãos a compreender isto, a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos, certo? Ou coisa difícil é você conviver com alguém que está amargurado, porque ele é capaz, se você não cuida, ele te contamina. Você sabia, olha aqui, ó, você sabia que um irmão, quando ele está revoltado contra o irmão, amargurado, ele é capaz de te colocar contra aquele irmão? Que você não era, você amava aquele irmão, mas ele vai te infernizando. A língua dele está tão cheia de veneno, peçonha, que a Bíblia diz ser mortal, que ele vai colocando veneno no seu coração se você der ouvido para ele. Ou você corta, diz para ele assim: irmão, não quero ouvir essas coisas. Ou vai acontecer o seguinte: ele diz, eu preciso de um amigo. Não, então tá, eu vou te aconselhar, mas pelo amor de Deus, não fala do fulano não. Porque se falar e você der ouvido, daqui uns dias você está assim, mas o fulano é miserável. Rapaz, eu não sabia que o fulano era daquele jeito não. E eu me olhar para aquela carinha dele, para aquela carinha dela, bonzinho, boazinha, ela estava pisando o pescoço da outra, ou ele estava matando o fulano. Dê ouvido para você ver. Desse jeito mesmo. Se você não tem coragem para poder cortar a conversa, cale a boca e não fala mais. Fica assim. Logo ele perde a cintura e vai embora. Ele fala, não vai falar nada mesmo, foi embora. A raiz de amargura brotando, ela contamina a muitas pessoas. Neste momento o filho Absalão falou: pai, ele deveria ter lembrado, e provavelmente até lembrou, mas o meu pai não mandou matar Amon, ele vai me dar uma bronca, vai ser severo, mas eu não preciso ir para casa do meu avô. Mas ele preferiu o vô do que o pai. Está aqui o perigo, irmão. Ele devia ver no pai a possibilidade da orientação para a restauração. Ele falou: vou para casa do meu avô. Há quantos filhos que, se você deixar, né, ele quer ficar com o avô, com a avó, está errado. Ele pode ir lá visitar? Pode. O avô e a avó pode ser uma bênção, mas esse sentimento tem que ser desenvolvido com o pai, com a mãe, com os filhos. O filho não pode ver no avô e na avó o rosto do pai e da mãe, e ver no pai e na mãe o rosto do avô e da avó. Mas que o Absalão considerou o pai aqui como avô, porque você sabe que tem um problema. O que os pais não deixam os filhos fazer, quando eles se tornam avó, eles deixam os netos fazer. Passa a mão na cabeça dos netos. É assim? O pai da minha esposa, o irmão Reginaldo, disse que quando a minha esposa era criança, isso é mansidinha, fala minha sogra, diz que se ela subisse na cama, se chegar, o Mateus não, o Tiago desse tamanho aí, monta no cangote dele. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Ele anda de cavalinho, o Tiago, meu filho. E naquela maior alegria, olha aqui, eu falo: mas não pode, Tiago, não pode? Ele fala: não, ele quer. Mateus, então dizem que o que o pai não aceita o filho fazer, os avós aceitam. Os avós dizem aqui, ó, corda do meu coração. Aí o pai fala mais a mãe assim: eu vou dar uns tapas nele. Não bate. Não pode. Você fez muita traquinagem quando era pequeno. Mas você, pai, bateu, não bateu? Você passou a taca, a vara, a correr, não vai? Agora deixa o filho corrigir o filho. Aí diz: não, vai bater não. Pelo amor de Deus, vamos um trem desse. Na minha casa, vai bater lá na sua. Aí o pai, dobrado, fala: eu vou deixar para quando chegar lá em casa. Aí chega lá na casa dele, já passou muito tempo, acalmou, ele fala: deixa para lá. E aí o filho fala: perto do vovô, eu posso fazer. O Absalão correu para casa do avô, ou para casa do avô, e vai me proteger. Afinal de contas, ele é rei de uma cidade lá. Tem lugar forte para me escolher. Vamos parar por aqui. Na próxima semana nós continuamos em nome de Jesus.
Deus abençoe meus amados e queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus.